colega médico, colega médica. Esse é o canal Atenção Integrativa para Médicos, onde você aprende como cuidar da pessoa como um todo, ver a saúde além da doença e engajar os seus pacientes no autocuidado. Eu sou Priscila Fiorelli, ajudo médicos a aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. O tema desse episódio é: será que é possível usar a prática integrativa no atendimento médico, mesmo sem consultório? Quais são esses lugares onde o médico pode usar a prática integrativa dentro de um atendimento que seja continuado para pacientes com doenças crônicas ou mesmo para promoção de saúde? E eu vejo muitos colegas com essa dificuldade, às vezes até um medo de investir no consultório, seja porque está começando e não sabe muito bem se vai dar certo ou não, ou às vezes já trabalha numa clínica, já trabalha em algum serviço e tem alguma dificuldade de implementar, de usar a prática integrativa dentro dos seus atendimentos. E a gente vai falar quais são os lugares onde você pode oferecer esse atendimento que seja continuado, que seja ao longo do tempo, de uma maneira integral para o seu paciente e longitudinal também. A gente, quando pensa nesse atendimento continuado usando a prática integrativa, é isso. É um atendimento integral e longitudinal, que a gente possa realmente ver a pessoa como um todo, ver a saúde além da doença e acompanhar ao longo do tempo também. E para isso, realmente tem alguns lugares que são mais adequados para esse tipo de atendimento específico, e tem outros lugares que é possível sim usar a prática integrativa e agora com um outro contexto, com uma outra situação, não necessariamente para esse tipo de atendimento continuado que seja para pacientes com doenças crônicas ou promoção de saúde. Quais são esses outros lugares primeiros? E daí a gente vai se aprofundar naqueles que a gente consegue realmente fazer o uso da prática integrativa, aumentar a adesão do paciente nesse atendimento continuado. Bom, os lugares né, que não precisa de atendimento continuado, que às vezes você vai fazer um atendimento que seja pontual, ou algo que pode até ser que o paciente acompanhe ao longo do tempo, mas não vai ser sempre com você, ou não vai ser sempre com a mesma equipe, ou então tem um propósito diferente. Não tem nada de errado com isso. É importante a gente saber que bom, né, que a gente tem diversos tipos de atendimento. E às vezes vai ter atendimento que o paciente vai precisar algo mais pontual mesmo, não vai precisar fazer um atendimento assim a longo prazo, tá tudo certo. E quais são esses lugares onde não precisa desse atendimento continuado necessariamente, mas é possível você usar a prática integrativa? Como, por exemplo, no hospital, em pronto-socorro, na enfermaria, na UTI. É possível sim usar prática integrativa em todos esses lugares. Eu sei porque eu já usei em todos, então eu sei que é possível. Vai ser sempre o ideal? Não, não vai. Vai ser desse jeito transformador que a gente vê no atendimento continuado, que vê realmente a saúde além da doença? Não, não vai. Muitas vezes, dentro desses lugares que você tem um atendimento mais pontual, vai ser realmente, às vezes, através dessa comunicação, dessa empatia, às vezes oferecendo, até indicando alguma terapia complementar, se for o caso. E assim, eu já cheguei, por exemplo, a usar acupuntura, até em pronto-socorro, em enfermaria, em UTI, fazer práticas, enfim, com pacientes, fora nosso cuidado mesmo, né, de escuta. Isso faz parte também da prática integrativa, ou até mesmo a interdisciplinaridade, que também é essencial, faz parte da prática integrativa também, e que você consegue também fazer isso dentro do hospital. Inclusive, dentro do hospital, em serviço, né, de enfermaria, principalmente, né, que você fica lá com o paciente, ou mesmo na UTI, é possível trabalhar muito essa questão de interdisciplinaridade, até porque você está muito próximo com os outros profissionais, está ali realmente no mesmo espaço, no mesmo momento. Tem lugares que já fazem até reuniões mesmo interdisciplinares, e por isso que é muito interessante a gente usar nesses lugares sim, tá? A prática integrativa pode ser usada nesses lugares. Agora, o objetivo e o intuito de usar a prática integrativa nesses lugares
não vai ser para aumentar a adesão do paciente no autocuidado, nas recomendações, vai ser muito mais algo assistencial mesmo, algo que você vai lá e fazer o tratamento naquele momento. Pode até ser uma recomendação que vai fazer o acompanhamento depois, mas o objetivo ele é diferente de quando a gente fala de atendimento continuado. Outros lugares que não necessariamente a gente tem esse atendimento continuado, como um centro de vivências e de práticas, também é uma condição onde você pode ter, né, isso, como por exemplo, também atuei em centro de envelhecimento saudável, com outras práticas complementares, e que você pode estar lá, seja para fazer um atendimento, uma avaliação inicial, para poder indicar quais são as práticas indicadas para aquele paciente, né? No caso, se for um centro de vivências, não vai ser paciente, né? Vai ser, enfim, aquele usuário, aquela pessoa que está passando naquele centro. Ou mesmo, por exemplo, spa, tem lugares, esse eu não fui. Então, lugares, por exemplo, que fazem uma imersão com cuidados que envolve também terapias complementares e que pode ter uma avaliação médica para poder fazer um diagnóstico e também direcionar melhor qual que seria o melhor tipo de tratamento, né, de acompanhamento durante a estadia, por exemplo, em spa. Ou em campanhas, seja uma campanha mais pontual de prevenção de saúde, algo que você vai fazer o atendimento mais para elevar a consciência da população, para trazer essa importância sobre o autocuidado, sobre o estilo de vida, sobre prevenção de doenças, rastreamento de doenças, enfim. Então, algo mais pontual. Tudo isso é válido, tá? E é importante a gente saber que existe e que é possível usar a prática integrativa para isso. Agora, nesses lugares, dificilmente você vai conseguir ter um atendimento continuado. Eles podem fazer parte desse seu atendimento continuado como uma forma de agregar até, tá? Mas que para realmente ser um lugar onde você vai manter esse contato ao longo do tempo, isso, quando eu falo ao longo do tempo, pode ser ao longo do tempo durante 3 meses, tá? Pode ser durante 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, né? Tem paciente, às vezes, acompanha, né, ao resto da vida. Então, é bom a gente alinhar aqui que não necessariamente atendimento continuado quer dizer um acompanhamento que vai ser para a vida inteira. Às vezes vai ter indicação de fazer um acompanhamento mais intensivo durante uns 3 meses, 6 meses, e depois a pessoa segue com um acompanhamento mais habitual mesmo, que às vezes pode ser até uma vez a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano, enfim, dependendo da pessoa, pode ter indicação ou até mesmo ter alta, né? Também é possível. O que a gente precisa levar em consideração na hora de pensar os lugares para atuar usando a prática integrativa, tendo esse objetivo até para aumentar a adesão do paciente, seja nas recomendações, no autocuidado, em todo o tratamento. Você não precisa ter uma clínica enorme, multidisciplinar, usando várias terapias complementares e muito menos oferecer um cardápio de terapias complementares. Não é isso que é usar a prática integrativa. Pode ser, mas saiba que não é o único jeito da gente fazer. Quando eu vejo alguns colegas que vêm conversar, acham que assim, para você usar a prática integrativa precisa de muitos recursos, muitos apetrechos assim, né, no seu atendimento. E não é necessariamente assim. Agora, eu sei que tem colegas que falam, ai, Pri, mas é que é o meu sonho é criar uma clínica interdisciplinar com vários profissionais, várias terapias, e eu quero atender todo mundo, eu quero fazer tudo. Tudo certo. Se isso é um desejo que você tem, se isso é uma coisa que está dentro do seu planejamento de vida, do seu planejamento da sua carreira, tá tudo certo. Agora eu quero que você saiba que a partir do momento que você quer isso, né, de que você montar uma clínica, a gente está falando além do atendimento, a gente está pensando também nessa estrutura da clínica. E aí você não vai ser só médico. Lembrar que você vai ser também um gestor, né, um administrador desse lugar.
E por que é importante a gente poder ver o lugar que a gente vai colocar o nosso atendimento que seja continuado usando a prática integrativa? Porque quando a gente pensa nesse atendimento, que é feito ao longo do tempo, a gente precisa pensar quais são os pontos de contato que vai acontecer com o paciente ao longo do tempo. E esses pontos de contato, é importante que tenha alguma coerência e consistência de como que vai estar alinhado as pessoas que vão estar nesses lugares e que esses lugares também estejam alinhados ao objetivo do tratamento. E que, a partir do momento que você sabe quais são esses lugares que você pode usar a prática integrativa dentro desse atendimento continuado, vai te criando possibilidades de pensar estrategicamente de quais são os lugares que você vai usar para cada tipo de contato. Como, por exemplo, muitas vezes você pode fazer esse atendimento continuado de uma maneira híbrida. Agora a gente tem essa possibilidade da gente flexibilizar também esses lugares de atendimento. E aí, por exemplo, você pode fazer uma consulta, primeira consulta presencial, que você vai lá e vai se aprofundar aí no diagnóstico. Aí depois você pode fazer alguns pontos de contato por telemedicina. Em algum momento, pode ser que seja necessário você fazer uma avaliação dentro da casa da pessoa, às vezes fazer um atendimento domiciliar. Em algum momento, pode ser que até tenha, por exemplo, alguma intercorrência, a pessoa é internada, e você vai lá e faz um ponto de contato até fazendo uma visita no hospital. Então, é possível. Agora, não é só essa visita no hospital que vai fazer esse atendimento continuado, não é só a gente precisa ter lugares que é possível pontos de contato. E às vezes você tem esses lugares que vai ser poucos pontos de contato e outros mais. Por exemplo, isso de ter uma visita no paciente internado. Isso é um ponto de contato e pode fazer parte do seu atendimento continuado. Agora, a não ser que você já esteja programando essa internação, seja porque você é cirurgião e às vezes quer fazer um atendimento continuado, pensando no perioperatório do paciente, antes da cirurgia, preparar o paciente para a cirurgia, e aí faz a cirurgia e tem esse ponto de contato no hospital, e depois tem o pós-cirurgia, também fazer esse acompanhamento. Então, isso pode ser um atendimento continuado em que você já pressupõe, por exemplo, esse ponto de contato no hospital. Ou porque o paciente vai fazer alguma internação para um tratamento específico, como, por exemplo, o hematologista, que às vezes vai internar, fazer um transplante de medula, ou vai fazer algum tipo de intervenção, por exemplo, oncologista, se às vezes for necessário fazer uma internação, seja para fazer uma investigação, seja para fazer algum controle de sintoma, para fazer alguma quimioterapia que seja necessário, às vezes, no caso, ser internado, ou mesmo ser num centro, né, de quimioterapia. Enfim, cuidados paliativos, que muitas vezes pode acontecer, alguns pontos de contato também, você fazer dessa maneira híbrida, às vezes até tendo esses pontos de contato domiciliar, em alguns casos pode ir para o hospital ou então consultório. Então, o mais importante é a gente entender a essência por trás desse atendimento continuado, que é você traçar um plano de cuidado, né, que seja coerente, que seja realmente uma linha de cuidado que o paciente vai acompanhar ao longo do tempo. E aí, pensando nisso, você vai pensar estrategicamente quais são esses lugares que poderiam suprir essas necessidades, quais são os pontos de contato possíveis, e de acordo com cada ponto de contato, qual seria a melhor forma de fazer isso. Como, por exemplo, a primeira consulta, o ideal é que seja presencial. E aí a gente vai precisar desse ponto de contato presencial, por exemplo, no consultório. Agora, se você for pensar numa consulta de segmento, pode ser por telemedicina. E aí você pode fazer esses pontos de contato por telemedicina. Agora, não dá para você tratar só pela telemedicina quando você está pensando nesse acompanhamento do paciente com condições crônicas ou para promoção de saúde.
A gente tem aí a regulamentação de telemedicina que precisa ter pontos de contato presenciais pelo menos a cada 6 meses. Então, a gente precisa ter isso em consideração também na hora de traçar essa estratégia dos lugares de atendimento. Vamos aos lugares, nos aprofundar nesses lugares onde o médico pode usar a prática integrativa num contexto de atendimento continuado. O atendimento domiciliar é um lugar de atendimento domiciliar quando? Quando existe um paciente que seja acamado, que esteja necessitando de cuidados, que às vezes está fazendo, seja às vezes um paciente neurológico, um paciente geriátrico, um paciente de cuidados paliativos, que às vezes precisa desses cuidados mais domiciliares mesmo, por condições de funcionalidade ou mesmo manejo de sintomas. Agora, há a possibilidade também de fazer esse atendimento domiciliar, mesmo quando o paciente tem possibilidade, tem funcionalidade para isso, e às vezes não é acamado, não tem nada disso, mas que a pessoa tem um meio ambiente que seria interessante fazer essa avaliação desse meio ambiente. E aí, para isso, o atendimento domiciliar, ele pode ser muito bom para essa proximidade, ter essa personalização do cuidado. Você vai na casa da pessoa e consegue ver o ambiente, às vezes modificar o que eu posso mudar aqui, né? O que a gente pode ver de mudar nesse ambiente para que ele seja mais propício, para aumentar a adesão dentro do tratamento que está sendo proposto. Então, é possível, às vezes, não necessariamente fazer todas as consultas domiciliares se não tiver uma indicação para isso, mas às vezes fazer uma consulta ou outra, ou mesmo trazer isso como um diferencial do seu atendimento, se às vezes você não tem, está começando e às vezes está querendo até testar um pouco os seus atendimentos antes de investir em um lugar. E o atendimento domiciliar dá essa possibilidade. Agora, a gente tem que tomar alguns cuidados, como, por exemplo, no atendimento domiciliar, você vai demandar mais tempo, porque tem o trajeto até a casa da pessoa e depois você vai voltar. Tem que tomar muito cuidado com quem você está atendendo também, né? Para a gente prezar pela nossa segurança, a gente está indo na casa da pessoa. Então, a gente precisa ver em que local que está essa casa da pessoa, né? Para você ter essa segurança também de onde que você está indo. Se às vezes vale a pena, pensando na distância, na logística do seu dia a dia. E a gente vai pensar que geralmente também a remuneração já é maior por conta disso, né? Porque você desenvolve um atendimento muito mais personalizado e que você está dando esse conforto de atender no caso da pessoa. Então, é um diferencial também você fazer atendimento domiciliar para isso. Eu, durante muitos anos, fiz atendimento domiciliar também. Hoje em dia, não estou fazendo mais, pensando nisso, que eu mais atendia pacientes mais acamados. E hoje eu faço mais promoção de saúde. Então, você precisa pensar quais os objetivos que você tem no atendimento no seu consultório. E aí, a partir disso, como que cada lugar está mais adequado. Então, pensando nessa questão de promoção de saúde, o atendimento domiciliar ele pode ser feito como algo mais, ou como um diferencial, ou como uma personalização, para você trazer esse cuidado da pessoa com um maior conforto dentro do atendimento, às vezes até ver dentro da rotina como é que fica a rotina da pessoa e aí poder adequar muito melhor e isso aumentar a chance de aumentar a adesão, né? Outro lugar para atendimento, que é a telemedicina, você fazer um atendimento virtual, você fazer um atendimento online, que pode ser uma teleconsulta, pode ser um telemonitoramento, pode ser até uma teleinterconsulta, quando às vezes você tem contato também com tem outros profissionais, né, atuando junto. E aí a telemedicina tem que ter alguma atenção, porque não vai ser sempre que a gente vai conseguir usar a telemedicina. Geralmente são pacientes que você já faz acompanhamento realmente ao longo do tempo, faz esses pontos de contato para fazer uma monitorização, checar, mas que você, pensando em fazer um atendimento continuado, teria uma indicação de fazer um contato aí a cada 6 meses presencial, de alguma forma,
para que o paciente esteja mais alinhado realmente às condutas e às regulamentações de telemedicina. E quando a gente pensa em telemedicina, existe as suas vantagens, que é você ter maior flexibilidade de local, de horário, o paciente também, né? Em 3 minutos é só ligar o computador, ligar o celular e você já tem acesso. Você precisa de recursos específicos para isso, você precisa de um software de telemedicina, de um lugar que seja um ambiente seguro dentro desse ambiente virtual, seguindo todas as regras também de lei de proteção de dados, de segurança desse atendimento que você está fazendo, e que você tem alguma limitação também em relação a exame físico, que não dá para a gente fazer exame físico, ou mesmo algumas terapias, como por exemplo, eu faço acupuntura, na hora de fazer telemedicina, não dá para fazer acupuntura com agulha, com ventosa, enfim, com instrumentos que vou mesmo fazer com a pessoa. Mas na telemedicina eu posso orientar, por exemplo, pontos de acupressão, fazer um exercício de respiração, fazer meditação. Então é possível sim usar algumas terapias complementares mesmo na telemedicina. E até mesmo você fazer uma orientação de estilo de vida, de comportamento, tudo isso faz parte também desse uso da prática integrativa. Qual é o outro lugar que você poderia usar? O consultório, né? E consultório, a gente pode pensar num consultório próprio ou alugar um período, um consultório por período integral. Então, você pode ter um consultório próprio ou alugado em período integral. Dentro, seja uma sala ou seja mesmo uma clínica. Quais são os prós e contras disso? Os prós é porque você vai ter tudo do jeitinho que você gosta, vai poder arrumar do seu jeito, vai ter flexibilidade de horário, vai poder ter maior liberdade para poder atender ou ter a duração do atendimento que você quiser. Agora, algumas desvantagens é que você vai precisar de um investimento maior para isso. Você vai ficar menos flexível em relação ao local, né? Você precisa fazer o atendimento nesse lugar, né? Já que você teve esse investimento. E que você vai precisar pensar que você vai ter que fazer a gestão desse lugar, vai ter que pensar em todas as questões burocráticas, todas as questões de os insumos, se você tiver secretária, você tiver limpeza, né? Os materiais, tudo você vai precisar dessa logística. Então, você não vai ser só médico, você vai pensar também em fazer a administração desse lugar. Você pode até contratar outras pessoas para, por exemplo, trazer a administração desse lugar, mesmo que seja só com outras pessoas, né, com os outros profissionais juntos, mas ainda assim você vai precisar saber o que está acontecendo. Então, você precisa se colocar nesse lugar também. E aí você pode fazer isso sozinho, ou às vezes se você tiver uma clínica com outras pessoas também. Outra possibilidade de ter no consultório é você alugar por hora um coworking, por exemplo, em alguns lugares que você tem maior flexibilidade, você não fica com aquele período fixo, né? Por exemplo, você pode só usar, só pagar o tempo que você teve de atendimento mesmo. E aí, geralmente, tem, por exemplo, um valor fixo, e aí você paga um variável maior do que esse fixo, dependendo do número de consultas que você tiver, dependendo do número de horas que você tiver de atendimento. Eu acho bem interessante, eu inclusive uso e eu acho que isso ajuda bastante a ter essa flexibilidade de horário, às vezes de local também, dependendo se você tem outros trabalhos e às vezes fica mais fácil num dia atender num lugar ou atender no outro, porque fica mais perto do seu outro trabalho. Então tem essas possibilidades também. E as desvantagens é que não vai ser um lugar seu, né? Você não vai poder colocar as coisinhas do jeitinho que você quiser. E aí vai do seu cuidado de buscar um lugar que seja alinhado com aquilo que você procura e você se sentir confortável lá. Outra possibilidade é você alugar um período, um bloco de horas. E aí você tem essa possibilidade, porque tem essa segurança que vai ter esse lugar,
que você vai ter esse atendimento nesse horário. Agora, o que acaba sendo uma desvantagem é, se não tiver paciente, você vai ter que pagar de qualquer hora essas horas. E se às vezes o paciente não puder naquele horário específico e precisar em outro, aí não tem essa flexibilidade de horário também. Além disso, para você também, se às vezes, numa semana, justamente né, naquele dia eu não posso, e aí você não pode atender ninguém, porque é naquele seu bloco de horas que você tinha pré-determinado. E aí também, para você pegar outro bloco de horas, tem que valer a pena. E aí, geralmente, você tem que ter o número de pacientes que vá fazer sentido o tanto que você vai gastar, tendo mais blocos de horas aí que você vai alugar por período. Então, tem essa possibilidade também. Outra possibilidade é você dividir com colegas. Você tem uma sala, um consultório, uma clínica, e aí você dividir com outros profissionais, sejam médicos ou outros profissionais de saúde também. O interessante é que você pode, inclusive, pensar nesse alinhamento do atendimento, até pensando numa interdisciplinaridade, mas não necessariamente, tá tudo bem se você simplesmente quiser dividir a sala, e aí você precisa ter muito alinhado isso. Qual o seu objetivo na hora de dividir essa sala com alguém? O seu objetivo é simplesmente dividir os custos e aí você poder ter esse menor investimento, né, no começo? Ou será que é você realmente pensando, eu quero montar uma clínica e aí com um objetivo maior? Porque daí, se for isso, você precisa estar muito alinhado com essa outra pessoa que você vai dividir. Eu comecei, por exemplo, assim, né? Atendimento, dividindo todos os gastos, por exemplo, no consultório que é da minha mãe, e aí a gente dividia os horários e dividia todos os gastos também, e tinha essa possibilidade. E era mais uma divisão mesmo de horário, não necessariamente os atendimentos, por mais que às vezes indicar um para o outro, mas que era a intenção muito mais de fazer esse atendimento com um lugar que pudesse dividir também, né? Outra possibilidade é você pagar uma porcentagem em uma clínica. Que é isso? Você vai fazer o seu atendimento e aí a clínica vai ficar com uma porcentagem daquilo que você atendeu. Isso só faz sentido se você não estiver só alugando a sala. Quando você está também usando outros serviços, como a secretária, o marketing, indicação de pacientes, quando tem realmente um valor agregado para ter uma porcentagem para isso. Isso geralmente é menos comum, pelo menos eu acho, não sei se você pode me dizer aí, mas o que eu vejo mais são as pessoas alugarem por bloco de horas, mas eu vejo essa possibilidade, né, da gente poder alugar por hora também em coworking, em lugares que você tem esses consultórios compartilhados e tem maior flexibilidade. E claro que se for da sua intenção, a médio e longo prazo, ter um consultório que seja seu e que você quer começar já construir isso desde agora, que você tem essa possibilidade, vai fundo, né? E aí vai para um lugar próprio também, que seja próprio, seja comprado ou alugado, enfim, mas que você possa fazer desse período integral também. E pode ter a possibilidade de você usar também esse modelo de atendimento continuado em outros serviços de saúde, como, por exemplo, for numa empresa e fazer o atendimento dos funcionários e criar, às vezes, possibilidades deste atendimento semi-estruturado para os funcionários, levar isso para o gestor, colocar isso na empresa e ver essa possibilidade. Eu já fiz também atendimentos em empresas para funcionário, e aqui a gente não está falando sobre medicina do trabalho, tá? Isso é diferente de medicina do trabalho, é um atendimento clínico de pacientes, né? Na verdade, aqui é paciente porque a gente vai estar atendendo paciente, mas são funcionários de uma empresa, e aí essa empresa te contrata, então quem está bancando seria a empresa, né? Você é contratado pela empresa, e aí você faz o atendimento por essa empresa. E aí, quando você faz isso, há essa possibilidade, e aí, dependendo desse alinhamento com o lugar, dependendo do objetivo, e você vai lá, leva essa intenção de levar um atendimento continuado, vocês já fazem, não fazem, levar o uso de práticas integrativas, e aí tem essa questão de desvantagem de você ter essa limitação,
muitas vezes, porque vai depender do lugar, vai depender dos gestores, vai depender de como que vai ser a aceitação desse tipo de atendimento e também, né, até de como está a demanda em relação a isso. E as vantagens é que você não vai ficar se preocupando a ficar captando pacientes, porque eles estão lá, né? Os funcionários, eles estão lá, e aí é só você montar. E é muito interessante também, uma vantagem, é porque eles já estão num lugar que eles compartilham. E aí você pode colocar, por exemplo, ações na empresa. Além do atendimento individual, às vezes fazer ações em grupo, fazer ações educativas envolvendo esses funcionários da empresa, fazer eventos que sejam educativos, enfim. Então é bem interessante. Eu já tive alunas também que fizeram esse modelo de atendimento continuado em empresas e pensando nisso, em promoção de saúde e pegar às vezes uma avaliação que o funcionário às vezes já tem que ir lá fazer essa avaliação e já dar o gancho e mostrar o como é importante ver como um todo, trabalhar o estilo de vida, trabalhar toda a promoção de saúde, o autocuidado, o autoconhecimento. Então, tudo isso, cuidado integrativo que você pode fazer. Isso é bem interessante também de fazer atendimento nesses lugares. Quais são outros serviços de saúde que você pode fazer o atendimento continuado? Como, por exemplo, ambulatório de hospital. Você às vezes tem um serviço dentro do hospital, e aí, nesse caso, a gente está falando também, você é contratado pelo hospital, contratado pelo serviço do hospital, e aí faz atendimento, por exemplo, para esses pacientes que estão em segmento nesse serviço. E aí pode pensar nesse atendimento continuado usando a prática integrativa. E aí também as vantagens e desvantagens é tudo bem parecido, porque tem vantagens que os pacientes já estão lá, né? Você não precisa ficar se preocupando com captação de pacientes. Agora, a desvantagem é que você provavelmente vai ter que alinhar as expectativas com os diretores, enfim, com os outros funcionários que tem daquele serviço, para que tudo possa estar alinhado para esse atendimento continuado. E aí a gente esbarra também de quais são os valores desse lugar, quais são os objetivos e se estão alinhados com o que você tem de objetivo também com os seus pacientes. E outro lugar de serviço de saúde seria o posto de saúde, né? Atenção primária. Você viu que eu estou falando aqui? Tanto lugares que você pode fazer atendimento particular, você pode fazer atendimentos por convênio, ou, por exemplo, pode fazer atendimentos pelo SUS. O grande questão é que, por exemplo, posto de saúde, eu também já fiz atendimento em posto de saúde, em atenção primária, em estratégia de saúde da família, e que, inclusive, foi lá que eu comecei, né, a pensar nesses conceitos de atendimento continuado e colocando isso na prática. É muito legal, muito interessante da gente usar isso, da gente levar isso no SUS, porque, na verdade, eu vou te dizer que todos esses conceitos de atendimento continuado eu peguei do SUS, eu peguei do tipo de atendimento que teoricamente deveria ter no SUS, e é muito bom que a gente possa capacitar mais pessoas para levar esse tipo de atendimento no SUS. Agora a gente sabe todas as limitações que pode isso acontecer, né? Isso vai depender do serviço, vai depender da prefeitura, da verba, de todas as intenções, a gente esbarra com muitos limitantes. Então eu vou ser bem sincera que é possível sim. Agora a gente precisa saber qual é os seus objetivos, qual é o público que você quer atender e o que você busca fazer. Claro que em atendimento domiciliar, particular, em atendimento particular, é maior a possibilidade de você ter flexibilidade, de você oferecer mais diferenciais, de você realmente trazer melhor qualidade de atendimento. Agora, se você quer e faz sentido, você faz atendimento numa empresa, se você faz atendimento, às vezes, numa clínica que já é estruturada, ou que você já faz um atendimento dentro de um serviço, no hospital, num posto de saúde, que você quer continuar lá e que você quer levar o atendimento continuado lá, também é possível. A gente só precisa saber alinhando as expectativas, alinhando o que vai ser possível fazer e esse trabalho de formiguinha também, tá? Isso é muito importante dizer. E nada impede de você também mesclar, né? Você está fazendo um atendimento
continuado em um lugar, e aí você começar a fazer o atendimento no particular aos poucos, para você também ir criando essa experiência e também esse investimento. Aí você pode pensar, ai, mas Pri, esse lugar ele não é alinhado com os valores que tem aqui da abordagem integrativa. E aí que vai você realmente refletir. Vale a pena você continuar nesse lugar? Vale a pena você buscar um lugar diferente ou criar o seu próprio lugar? Você pode selecionar de acordo com o objetivo. E aí você pode, por exemplo, se você for dividir com um colega, pagar uma porcentagem, atuar em um serviço de saúde, seja em empresa, ambulatório, uma clínica, em um posto, enfim, que você seja contratada pelo lugar e não recebe o pagamento do paciente em si, mas recebe pela contratação desse serviço. É muito importante que você tenha esse alinhamento, sim, que tenha esse alinhamento desse lugar ter esses valores que você acredita também. E se não for, levar isso em consideração. Será que vale a pena eu ficar nesse lugar? Eu ir para esse lugar, eu continuar nesse lugar? Se às vezes, ai, Pri, mas é que agora não dá, é isso aí que tá pagando as contas agora, né, tal. Então tá bom, então vai desenvolvendo, por exemplo, o seu lugar, que você possa trabalhar do jeito que você acredita, e aí você pode ir aos poucos vendo a possibilidade de quando vai ser possível você deixar de fazer atendimento nesses lugares que não estão alinhados com os seus valores. E se for ter um consultório próprio, alugado, enfim, alugar por hora, o período, enfim, algum consultório que esteja, né, nesse lugar mais específico, o único alinhamento que você precisa ter não necessariamente vai ser desses valores, né? E aí, quando eu falo valores, eu não falo de preço, tá? Eu falo de realmente valores de intenção, né? De missão, valores, sabe? Né? Então você não necessariamente vai precisar ter esse alinhamento, né, de qual é o propósito do seu atendimento se você está simplesmente fazendo um contrato de sala, seja porque você alugou a sala por período integral, por hora, enfim, qualquer questão, mas se esse é o seu contrato com o lugar que você está atendendo é só um contrato de você alugar a sala e ele não está contratando os seus serviços médicos, né? Não é ele que vai pagar os seus serviços médicos, aí não tem muito assim o que a gente precisar ficar alinhando em relação a valores, missão, propósito. É muito mais um lugar físico mesmo. Esse lugar ele é aconchegante, tá num lugar acessível, tá num lugar seguro, é um realmente confortável para o paciente, às vezes até mesmo os móveis, a forma que tem no consultório é de acordo com aquilo que você precisa para exercer o seu trabalho, ele é realmente alinhado com o que você busca desse seu atendimento. Então aí a gente está pensando muito mais na parte física e não de propósito, assim, em si. Então tudo é uma questão de você alinhar. Qual é o seu vínculo com esse lugar? E a partir desse seu vínculo, você vê se você vai precisar alinhar mais essa questão do propósito, da missão, das metas que tem junto, do tipo de público que está atendendo, ou não, você vai mais ver o lugar mesmo físico, ver se é confortável, se o público que você atende também, ele está inserido naquela região, aí sim é interessante você pensar nessas características. Ser um lugar que seja realmente acolhedor, perfil de paciente que você busca atender, e aí vai ser um contrato de acesso de sala e não de outros serviços que depende de propósito, né? Você fala assim, mas eu não sei qual escolher. Vê aquilo que tem, né, primeiro os seus objetivos a curto, médio e longo prazo. Às vezes, você não precisa começar agora, naquele lugar que vai ser para sempre. Vai o que você está precisando nesse momento, depois você muda. Então, não necessariamente você precisa colocar todas as suas fichas assim num lugar de cara. Eu vejo assim colegas que às vezes nunca experimentaram a fazer um atendimento em consultório e de repente abrem uma clínica enorme, investem rios de dinheiro para isso,
quando na verdade viu que não é aquilo que queria. Então, vamos testando aos poucos, vendo a viabilidade disso no seu dia a dia, no que você procura atender. Então, por exemplo, quando eu estava buscando lugares para atender, eu achei lugares que eu falei, nossa, que incrível, muito bom, né? As pessoas que eu gosto, pessoas que estão alinhadas com os valores, o lugar também oferecendo muitas possibilidades. Mas tendo em vista o meu momento de vida atual, minha vida pessoal e minhas prioridades neste momento, nos próximos 1, 2 anos, eu pensei que eu precisava muito mais, por exemplo, de flexibilidade de tempo e de espaço. E aí tá tudo bem se às vezes nesse momento você está precisando mais disso, e às vezes em um segundo momento vai pensar em algo mais mirabolante, né? mais conjunto, né? Com outras pessoas, com algo que seja bem mais equipado com tudo que você busca. Aí você pode pensar, mas esse lugar ele não oferece terapias complementares. E aí? E aí que tá tudo bem, você não precisa necessariamente usar terapias complementares para usar a prática integrativa. Tem muitas formas de você usar a prática integrativa sem usar uma terapia complementar necessariamente. E você, mesmo se você for usar, você pode indicar para a pessoa fazer isso em outros lugares, tem indicação, tem parcerias. E se fizer sentido, se você quiser você usar, né, você aplicar essa terapia complementar, aí você só precisa ter atenção do que você precisa para isso e o seu lugar oferece. Como, por exemplo, eu faço acupuntura nos pacientes. Para isso, eu preciso de um lugar que tenha, primeiro, descarte de pérfuro cortante, né? Porque eu uso agulhas e tal, então tem esses instrumentos, são esses detalhes, né, que a gente precisa buscar nesses lugares. Outra questão, para mim não faz sentido, como por exemplo, alguns lugares que eu fui ver com atendimento de acupuntura, que tem salinhas de acupuntura que você vai lá, agulha pacientes em série, e daí depois, por exemplo, outra pessoa vai lá tirar. Existem lugares que faz atendimento assim, nada de errado com isso, cada um com seus valores, com suas prioridades. Não é o tipo de atendimento que eu faço. Eu faço um atendimento que eu vou muito mais próximo com o paciente. Então, eu uso mesmo a sala que eu tô atendendo. Só que aí, pensando nisso, é muito chato você estar lá meia hora com o paciente olhando, né? E aí, para mim, é interessante ter um biombo, um lugar, né? Uma divisória da sala, né? Alguma coisa que divida, que não seja uma sala muito pequena, precisa ter uma sala um pouco maior e que tenha essa divisória. Então, foi um dos pré-requisitos que eu tive na hora que eu fui buscar lugares de atendimento. Porque daí eu tenho um momento de atendimento que eu faço na mesa, conversando. Isso daí também, eu tenho pensando nos móveis, né? Como você faz o atendimento. Às vezes eu faço um de cada lado da mesa. Aí tem momentos que eu fico mais perto da mesa, ou às vezes eu fico uma cadeira na frente da outra. Então eu preciso ter um lugar que tenha mesas e cadeiras que eu possa fazer isso. E daí tem um momento que eu vou lá fazer o exame físico ou fazer a acupuntura, e aí eu uso a maca. Aí posso também, por exemplo, às vezes uso um pouquinho de música, coloca fazer alguma meditação, alguma prática, e aí ter uma divisória. Então, isso são coisinhas, são detalhes que você tem que pensar. O que eu vou fazer no meu atendimento? Quais são os materiais, móveis, os espaços que eu vou precisar para isso? Isso vai determinar também o lugar que você vai atender. Aí você pode pensar assim, mas Pri, mas eu atendo por convênio, no convênio não tenho tempo, paga pouco. Verdade. E aí você vai ter que pensar. Em alguns casos, você pode conseguir sim aplicar a prática integrativa em atendimento continuado, atendendo por convênio. Inclusive, eu tenho alunos que fizeram aplicação em serviços de convênio, essa prática integrativa, fazendo esse atendimento continuado. Agora, você vai precisar saber de todos os limites que tem isso, de você ter que lidar com convênio, poder ver direitinho o que cabe dentro e daquilo que você se propõe a fazer, daquilo que é permitido fazer, daquilo que o convênio libera, por exemplo, para fazer. E eu confesso que é mais difícil, sim, quando você tem essa limitação de tempo e de ganho no atendimento. Agora, vale você ver se faz sentido para você. Em alguns casos, você pode continuar com o convênio, você pode fazer uma mescla também e fazer alguns atendimentos
de convênio e outros particulares, mas eu confesso que eu não gosto de diferenciar, sabe? Eu acho que paciente a gente tem que tratar da pessoa, sabe? Pessoa tá vendo atendimento, então eu não vejo como a gente vai ficar fazendo essa diferenciação, a não ser que esteja num serviço específico. Agora, se você está atendendo convênio no seu consultório, aí eu acho complicado você, de repente, no seu consultório. Acho que meu bicho aqui, não sei. Acho complicado você fazer o atendimento no mesmo lugar de públicos diferentes, né? De um paciente que seja particular e outro de convênio que você vai atender de maneira diferente no mesmo lugar. Aí eu acho que já começa a complicar. A não ser que você separe dias que você vai atender de um e do outro, mas daí eu acho que fica complicado também. Então, a não ser que o serviço seja um serviço que você vai num lugar diferente, e daí lá você atende, enfim, com as limitações desse lugar, eu acredito que é muito melhor a gente poder tratar o paciente, né, da mesma forma. E aí vai também você de alinhar aquilo que faz sentido para você. Então, como que não seria bom, né? A gente falou aqui sobre lugares, né, que a gente pode fazer o atendimento continuado usando a prática integrativa na consulta médica. E a gente viu que é possível sim usar a prática integrativa no atendimento médico, mesmo sem consultório. E aí a gente deu várias possibilidades, seja usando o consultório em si, seja próprio, alugado, em período integral, ou alugando por hora, alugando por período, dividindo com um colega, pagando alguma porcentagem, ou mesmo se for fazer atendimento domiciliar, atendimento por telemedicina, ou mesmo fazer atendimento dentro de um serviço de saúde, como uma empresa, um ambulatório ou um posto de saúde dentro de algum lugar. Então, tem todas essas possibilidades que a gente pode atender, mesmo que não tiver um consultório. Agora, o que não dá para fazer é você querer achar, né, que você, eu vou lá, né, no impulso, vai e começa, um amigo chamou e fala, vamos fazer um consultório junto, vamos. E aí, às vezes, meio aleatório, sem combinar muito qual é o objetivo de fazer junto. E eu vejo, às vezes, dificuldades de colegas que se juntam para poder viabilizar, por exemplo, o atendimento no consultório, mas tem objetivos diferentes, tem propostas diferentes, e aí vale muito alinhar. Na hora de você fazer isso com outras pessoas, qual é a relação? Vocês estão fazendo um negócio juntos, e é uma clínica, um consultório juntos, ou vocês estão simplesmente dividindo os gastos do lugar para que seja mais viável para cada um? Então, precisa estar muito bem alinhados os objetivos. E também não dá para simplesmente querer abrir uma clínica enorme achando que você só vai fazer os atendimentos. Você vai precisar também pensar na gestão desse consultório, pensar na administração. Você precisa entender que cuidar só de atendimento continuado já é um trabalho que requer um esforço e dedicação. Que não é só uma consulta que você vai lá atender, que você vai precisar realmente deixar a sua consulta semi-estruturada. E que se você quer criar uma clínica, criar um consultório maior, você vai precisar também de um outro trabalho que é de gestão de clínica, fazer um atendimento que você vai precisar saber um pouco sobre isso de gestão, administração. Mesmo fazendo sozinho, você vai precisar, mas é que a escala é diferente. Como, por exemplo, se você tiver só alugando a hora em uma sala, né? Só alugando um espaço por período, por hora, você não vai ficar se preocupando. Geralmente já são lugares que já oferecem os insumos, já tem tudo da limpeza, todos os materiais. Você não vai precisar se preocupar com nada disso, que vai estar tudo lá. Agora, se você for ter um consultório próprio, seja o seu, na verdade, próprio, comprado ou alugado, mas que seja por período integral, aí você vai precisar pensar em todos esses recursos e também pensar em toda a parte burocrática para isso, qual alvará que você vai precisar ter, todas as questões de recolhimento de taxas específicas para centros que são centros de atendimento de saúde. Então, tudo isso vai ser algo que você vai precisar considerar também, tá? Não tem nada de errado, é só para você levar isso em consideração, tá? Não esquecer disso também. E como que seria uma forma boa de você poder escolher o seu lugar de atendimento?
é entender muito bem o seu público-alvo, onde está, o que ele precisa. Aí você entender também quais os seus objetivos a curto, médio e longo prazo e fazer um período teste. E você pode fazer isso de mesclar, fazer um atendimento híbrido, online, domiciliar, em consultório, enfim, você pode ir mesclando de acordo com os objetivos, de uma maneira estratégica, intencional, dentro da sua estratégia de atendimento continuado. E aí você pode fazer um período teste, melhorar sempre, né? E se precisar mudar, tá tudo certo. E aí, qual que é um pequeno passo que você pode fazer agora para poder escolher esse lugar que você vai fazer esse seu atendimento continuado, para ver os pacientes como um todo, para realmente tratar a saúde além da doença e fazer um atendimento que seja integral e longitudinal para os seus pacientes. Você vai listar os lugares onde você gostaria de trabalhar para usar a prática integrativa no atendimento continuado. E aí, você vai pensar quais desses lugares teria mais alinhamento de acordo com os seus objetivos a curto, médio e longo prazo. Então é isso. Eu espero que tenha ajudado você a saber um pouquinho melhor como que pode usar a prática integrativa com um atendimento continuado, mesmo sem consultório. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.